da Renascença que estava nas entranhas do catolicismo. E foi o iluminismo e o racionalismo que provocaram a Revolução Francesa. Aí você pega outros historiadores católicos falando que a reforma foi um movimento conservador, uma reação contra a Renascença, e apologistas católicos ainda têm coragem de dizer que a reforma provocou a Revolução Francesa, entendeu? Se eu pegar aqui um livro aqui, deixa eu ver, Liberdade ou Igualdade, né? O dilema da era moderna. Esse livro, olha só o que ele fala aqui. Ele é um católico, tá? Ele é um católico. Tem uma hora aqui que ele fala umas paradas. Um católico hoje, se um católico atualmente lê, ele vai falar, não, o cara tá maluco. Olha só isso aqui, ó. A reforma, claro está, eu até pintei aqui, a reforma, claro está, foi uma rigorosa reação contra o espírito negligente e liberal que florescia na Idade Média tardia, mas também foi, fato comumente ignorado, uma resposta ao renascimento e ao humanismo. Que era Aí a pessoa pergunta, né? Mas como assim? A Igreja Católica era status quo, então ela precisaria estar sendo conservada, protegida, para que essa tradição continuasse. Não é a tradição que a gente estava falando até agora. Ou seja, para que ela continuasse. Mas a reforma foi uma resposta ao liberalismo que floresceu dentro do catolicismo. Leia-se que Lutero ele não queria sair da igreja, ele praticamente saiu da igreja porque saíram com ele da igreja. Era isso ou virar manequim de TV de cachorro queimado, né? Que nem o franguinho rodando e queimado. Ele tinha essa escolha, entendeu? Então, o que é, pessoal? Vocês têm que entender é o que aconteceu com as igrejas que foram mortas na Europa, que é o quê? O liberalismo surge dentro dessas igrejas, dessas denominações tradicionais, roem, destroem ela por dentro e elas ruem. É isso que aconteceu. A Europa hoje é um país que, em sua maioria, ela é pagã. Por causa da influência católica. Todo o país católico, de influência majoritariamente católica, a boa parte deles ou se tornaram países digamos assim, pós-cristãos ou comunistas. Você pega Venezuela, Nicarágua, Cuba, Guatemala, você pega Argentina, o Brasil, você pega vários países da Europa também, por exemplo, a França. A França era a maioria ali da população, a minoria era protestante, a maioria era católico. Por que aconteceu a Revolução na França? E por que não aconteceu em Genebra? Então, assim, ele fala aqui, ó, São Clemente Maria declarou a respeito da reforma. A revolta na igreja se iniciou porque o povo alemão não conseguia e não consegue ser outra coisa além de devoto. Para esse santo católico, o autor diz, era evidente que as motivações por trás da reforma eram profundamente religiosas e não libertárias. Ou seja, qualquer católico que sair por aí falando nas redes sociais que a reforma protestante foi uma revolução e que provocou a Revolução Francesa, você pode dizer que ele está mentindo. Porque é reconhecido por intelectuais católicos que estudaram e produziram livros, escreveram livros na academia intelectual, né, tanto teológica como filosófica, admitindo que a reforma foi um movimento conservador. Aí você pega, quem foram os grandes ali, escritores da reforma? Você pega Calvino, você pega... E eles já produziram livros sobre o magistério civil, como se relaciona igreja e Estado. E você vê que a reforma protestante ela colocou um freio justamente no iluminismo, no humanismo, entendeu? Ela aproveitou o que há de bom, porque a gente não pode ignorar que a ciência e etc. é algo ruim. Na verdade, é bom a ciência, a pesquisa e etc. Mas ao mesmo feita tempo, com seriedade. Exatamente. Mas você, por exemplo, tem um livro aqui, esse livro aqui, ó, Lex Rex, ou A Lei e o Príncipe, né? Uma disputa sobre a justiça e tal, do Samuel Rutherford. Ele foi... O rei Carlos I mandou queimar todas as cópias, todos os exemplares, e o Samuel Rutherford foi exilado e recebeu, não a condenação, porque ele não morreu pela condenação, né? Ele foi a pena
dele foi que ele deveria morrer, ser degolado. Só que aí ele foi exilado e ele morreu misteriosamente. Eu vou colocar assim, misteriosamente. Deus levou ele antes dele ser executado pelo Carlos I. Porque esse livro aqui, é um livro extremamente conservador. Né? Aí me diga, como um livro que foi escrito em 1644, escrito por um teólogo escocês reformado, que é extremamente pesado, por exemplo, esse livro defende que, baseado na lei natural, que tudo aquilo que viola a lei natural, né, como homossexualismo, etc., e uma das formas de Deus eliminar o mal da terra é através da pena de morte. Logo, em tese, se for colocar em prática o que esse livro ensina, né, a pena de morte deve ser praticada e algumas práticas pecaminosas devem receber a pena de morte, homossexualidade e etc. Certo? E foi esse livro aqui, Lex Rex, que teve uma influência na formação civil dos Estados Unidos. Um livro extremamente conservador ao ponto mais elevado, né? Mas aí você vê os católicos que só sabem repetir como um papagaio, né? O que o Ítalo Marcilli fala, o que fulano ciclano fala, dizendo que a reforma foi uma revolução e que para ser conservador tem que ser católico. Aí, então, mas aí é a narrativa. Esse é o ponto. É a narrativa, porque se você não tem fato, você tem que construir uma narrativa. Esse é um ponto. E o pai do conservadorismo, Burke, o pai do conservadorismo, ele era protestante. O Roger Scruton foi o maior intelectual conservador contemporâneo nosso, e ele era anglicano, ele era protestante. E no livro sobre a Revolução Francesa, o Edmund Burke fala assim: nós somos protestantes. Nós somos protestantes para o retorno ao quê? À escritura, não é? Fala assim, ele fala que nós somos protestantes por vermos mais cristianismo no protestantismo e não menos. O Edmund Burke fala isso. Então, assim, você vê que o maior nome do conservadorismo usado pelos católicos, estudado pelos católicos, era protestante, e falava que era protestante porque via mais cristianismo no protestantismo. Mais cristianismo do que no catolicismo romano. Porque no catolicismo romano, a gente vê, né, quando a gente estuda a história, o totalitarismo do papado, a imposição do papado tem que ser assim. E a reforma promoveu o quê? A liberdade religiosa e a liberdade de consciência.